sobre todas as áreas da nossa vida. Neemias, ele recebe uma triste notícia. E eu pego esse contexto para a minha vida como um equilíbrio. Porque devemos ter uma vida equilibrada. Sim ou não? Sim. Ele recebe uma triste notícia. Porque ninguém vai ficar isento de receber uma triste notícia. Não é porque, o pastor mesmo diz aqui, não é porque somos cristãos, servos de Cristo, que não vamos sofrer doenças. Ao contrário, Deus ele fala que vamos sofrer na terra, mas Ele vai estar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias ele recebe uma triste notícia que no lugar onde os pais dele foram sepultados, a origem dele, o lugar se acabou, está arruinado. E quando ele recebe essa triste notícia, a primeira coisa que ele faz, eu quero aprender com Neemias, ele se assenta. E todo mundo que se assenta é para poder aprender. E quando ele se assenta, o que ele está ensinando para nós é: esse sofrimento que eu estou recebendo aqui agora vai me ensinar algo na presença de Deus. Porque o sofrimento para o crente não é à toa, é para poder nos levar para lugares mais altos. Tudo que acontece sobre a vida do cristão é para poder você subir em patamares mais altos. Glória a Deus. Neemias ele se assenta, ele se lamenta. Porque quem está na provação, você não fica só rindo. Você fica às vezes se lamentando, sim ou não? Por quê? Por que isso? Ele vai se lamentar. Mas depois disso, Neemias ele vai se posicionar. Depois que ele começa a se lamentar, depois que ele se assenta, depois que ele se lamenta, ele começou a jejuar e o que traz resposta de Deus para a nossa vida é a oração. Ele vai jejuar e vai orar. E eu vejo aqui que a oração de Neemias não é uma oração egocêntrica, dizendo: Senhor, eu te sirvo verdadeiramente, eu estou na tua casa, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando. Não, a oração de Neemias é praticamente a oração do profeta Isaías, quando vê a presença, a glória de Deus. Ele começa a se colocar no lugar do povo. Neemias não está pecando igual o povo, mas ele se coloca como um pecador igual o povo, dizendo: Pai, pecamos contra ti, infligimos a tua lei, os mandamentos, mas Pai, estamos aqui para consertar algo, queremos ser consertados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jó também faz isso. A palavra do livro de Jó diz que Jó ele sacrificava todo ano em prol dos teus filhos, da tua casa, porque ele pensava: talvez os meus filhos pecaram contra o meu Deus. Porque às vezes queremos que o ímpio que eles tenham a mesma referência e reverência também como nós. Olhamos para uma pessoa que está na caminhada, não está no mesmo patamar que você. Às vezes olhamos para ele e pensamos: não, por que essa pessoa é cristã, se diz cristã, mas está vendo isso na internet, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está conversando assim, está fazendo aquilo. Entenda uma coisa: tem cristão que não está convertido ainda. Tem cristão que está engatinhando ainda, pode ter 10 anos, 20 anos de crente, mas não é convertido. O que eu aprendo na caminhada com Deus não é o tanto tempo de crente que está na presença de Deus, é o tanto tempo que se entrega. Aleluia, glória a Deus. E qual é o nosso posicionamento? Não é criticar, é orar. Glória a Deus. Eu não vejo Neemias falando: Jerusalém está em ruína porque o povo pecou. Não, ele se coloca na oração juntamente com o povo. Porque o cristão que é cristão, ele tem que amar o próximo, ele tem que ajudar o próximo.
E você ajuda como? Falando com o próximo. Como diz o ditado, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não, ele não vai dar conselho, vai orar. Porque tem uma coisa que não tem como ninguém não neutralizar, é a oração. Ele é verdade, abraço. Glória a Deus. Quando você ora por alguém, quando você coloca em oração aquela preocupação, Deus ele vai agir de uma forma que essa pessoa não pode nem fugir da oração. Devemos transformar os nossos problemas em oração. Neemias ele vai orar, porque eu aprendo com Neemias, oração. Eu não preciso ficar falando para ninguém o meu problema. Eu tenho que orar. Quando ele vai orar, a oração correta é o quê? Se humilhando debaixo das potentes mãos de Deus. Eu não tenho que ficar, eu não tenho que ficar me achando perante a Deus. Glória, glória, glória. Não tenho. Eu tenho que se humilhar. Eu não tenho que me humilhar com o outro, mas eu tenho que humilhar perante quem? A Deus. Quando ele se humilha, ele não está humilhado, Deus vai se humilhar. Quando ele começa a se humilhar ali, na oração, no capítulo 2, Neemias ele não vai pegar um atestado. Neemias ele vai trabalhar. Ele vai fazer o quê? Trabalhar. Porque Deus não chama preguiçoso para a obra dele. Deus ele só chama quem está trabalhando. No capítulo 2, Neemias, ele vai fazer aquilo que é inacreditável. Ele vai servir o rei Artaxerxes. E ele vai servir vinho que simboliza comunhão, alegria. Como pode eu servir algo para alguém que eu não tenho naquele momento? Já parou para pensar? Que às vezes você está pior do que o irmão, mas Deus fala, vai lá e abraça. Glória a Deus. Você está pior do que o irmão, vai lá e aconselha ele. Você está precisando de vários conselhos. A pessoa está precisando de um. Aí Deus fala, vai lá e aconselha. Aí você fala, Deus, o que é isso? É assim mesmo. No momento ele não está feliz, mas ele vai transbordar o quê? Felicidade. Na forma de servir, porque servo não serve somente quando está contente. Servo, ele tem que servir a qualquer momento. Qualquer momento. Ele vai servir o rei Artaxerxes. E eu acho mais lindo que o rei Artaxerxes vai analisar Neemias e ver que ele está o quê? Triste. E o rei vai falar com ele ainda. Neemias, por que o seu semblante está tão caído? Eu nunca tinha visto você assim antes. O que está anormal hoje em dia, sabe o que é? É uma pessoa feliz. Quando a pessoa só vive de cara feia, quando você vê ela feliz, você fala, tem alguma coisa de errado. Está diferente. O rei vai ver que Neemias está o quê? De fé? Ele está triste. Neemias, o que você precisa? Porque Neemias fala, olha, poderia eu estar contente, sendo que aonde os meus pais foram sepultados, está tudo demolido. Aí o rei fala, o que você precisa, Neemias? E Neemias já vai diretamente dizer o que ele precisa? Não. Ele vai orar. Vai dar uma pausa ali, vai orar. Ao Deus do céu. Deus, o que eu preciso? Ele não vai descrever a oração dele, para quando a gente não virar reza, né? Glória a Deus, então ele vai pegar como reza. Mas ele vai orar. E pedindo o quê? Direcionamento para quem? Para Deus. O direcionamento que Deus me dá, como diz a missionária Eliane, ele não vai dar o mesmo direcionamento para o pastor. Meu direcionamento é diferente do pastor. Então eu não posso cobrar do pastor aquilo que Deus me deu. Eu aprendi isso. Se eu não uso muito maquiagem, eu não vou ficar cobrando do outro, porque o Espírito Santo
Isso é algo particular no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E isso vai acontecer com Neemias. Ele vai orar, vai ser direcionado por quem? Por ele mesmo? Porque se fosse por ele mesmo empolgado, ele falava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, fazer um grande pedido. Não. Ele vai orar. E nisso que ele vai orar, no contexto aparece, sabe quem? A esposa do rei Artaxerxes. Aleluia. Aleluia pela esposa dele, sabe? Porque a mulher dele está lista. Aí ele vai dizer para o rei, rei, eu preciso ir para Jerusalém. Aí a esposa dele fala, do rei Artaxerxes, você precisa de uma carta? Quantos dias você vai ficar na Minas? Você precisa de recurso para levantar os muros? O que você está precisando? Porque ele Aleluia, Jesus. Glória a Deus. quando oramos, Deus ele envia o recurso. Aleluia. Quando agradecemos a Deus em oração, ele levanta pessoas para poder te abençoar. Glória a Deus. A pessoa nem sabe qual é a sua necessidade, é tudo que você precisa naquele dia, mas Deus levanta pessoas quando oramos. Aleluia. Glória a Deus. É através da oração. E Neemias ele vai dentro do coração dele. Neemias está só. E o que é mais lindo, quando Neemias está sendo encaminhado sozinho, com aquilo dentro do coração dele, levanta um monte de doido igual ele. Oh, glória, Neemias, eu vou te ajudar. Aleluia. Aleluia, Neemias, eu vou te Jesus. ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Neemias, o que você vai fazer? Neemias não falava para ninguém que ele ia fazer. Mas as pessoas se levantavam e falavam, não, eu vou te ajudar, Neemias. Neemias, o que Deus tem de particular com você no teu coração? Neemias não falava com ninguém, porque a palavra mesmo diz que Neemias saía sozinho para orar a Deus. E todo mundo estava no acampamento. Glória a Deus. E Neemias não falava com ninguém aquilo que ele iria fazer. Oh, meu Deus. Aleluia. Provavelmente estava orando para aqueles que estavam do lado dele. Sustenta ele, pai. Aleluia. Porque quando eu vou souber que eu vou pegar e levantar os muros de Jerusalém, Deus. eles vão sair e ir embora. Porque no momento da oração não é você falar o projeto, não é você orar pelas pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E ali, o que Glória a acontece? Deus. Neemias ele vai subir os muros de Jerusalém. E é uma palavra que eu aprendo no Neemias. Que sempre vai haver Sanbalate e Tobias tentando te tirar do propósito que Deus colocou no teu coração. E tentando encaixar o ministério deles dentro de nós. Sendo que cada um tem algo particular com Deus. Sanbalate e Tobias está do lado de baixo, falando para Neemias que está onde? Em cima. Aleluia. Dizendo para Neemias o quê? Desce, Neemias. Você não vai conseguir. Porque quem está embaixo não tem a mesma visão que você que está em cima. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que você não pode encaixar a visão daquele que está embaixo. Não sabe o que Deus tem com você? Trazendo ele para cima, não. Deixa ele na onde ele está, que é o nível que ele aguenta. Sanbalate de Tobias estava, Neemias, desce! Aí Neemias, eu não posso parar. Oh, glória. Glória a Deus. A obra é glória a Deus. Meu Deus.
para profetizar coisas boas para Neemias, para ele descer e não terminar o muro de Jerusalém. Às vezes vai ter profecias falsas, profecias bonitas. Às vezes pode vir um profeta falar: Deus vai levantar uma igreja de 10 mil membros para você, pastor. Você vai ter 2 salários, 3 salários. Mas às vezes não é de Deus. E aí? Por isso que é bom ficar no propósito que Deus colocou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque Glória a Deus. as pequenas igrejas, Deus forma os grandes pregadores aqui dentro. Glória a Deus. Deus levar a Aleluia. mensagem para fora e falar: eu preguei, eu era mentoreada pelo pastor Lucibar. Vai ter muitos profetas que vai ver isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E a mensagem é: não para, não olha para baixo. Porque Deus já está levantando pessoas Glória a que Deus. não está muito capacitada igual você, mas tem a mesma força. Glória a Deus. Mas elas não podem entender ainda qual é o propósito do teu coração. Porque elas não têm a mentalidade que Deus te deu. Glória a Deus. Você só tem que orar por elas. Como Neemias fez, saiu do acampamento, da calada da madrugada, para orar por eles. Que possamos ter uma visão diária, Aleluia. cada dia mais. Glória a Deus. Vamos orar? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus eterno Pai.